Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Me perdoem por não ter feito uma live, tá? Eu tive alguns problemas pessoais para resolver, então eu tive que deixar gravada a aula para vocês, tá? É, hoje eu me dispus a trabalhar um artigo com vocês. Como a gente discutia em sala e eu tinha um retorno bacana de vocês depois da leitura do artigo, hoje eu vou fazer uma explicação desse artigo pelos slides, tá? Então, sempre que vocês precisarem apresentar seminários sobre algum artigo, já tem um modelo bacana para vocês trabalharem também, tá? O artigo fala então de pós-operatório, né? O título dele é Sistematização da Assistência de Enfermagem no Pós-Operatório Mediato de Cirurgia Cardíaca. O que eu entendo então desse título? Quando eu leio o título do artigo, eu imagino que fale sobre enfermagem e todo o processo de sistematização que sai em uma clínica cirúrgica com pacientes de pós-operatório imediato, ou seja, um paciente que já está em pós-operatório há mais de 24 horas e que ele realizou uma cirurgia cardíaca, ok? Então a gente segue. Sempre que eu apresento um artigo para um grupo de pessoas, né, na apresentação de um seminário, de uma aula, enfim, em alguma apresentação, eu tenho que tomar alguns cuidados e apresentar o artigo de uma forma toda, para que as pessoas que não leram o artigo ainda entendam e se interessem por ler. Ok? Então vamos lá. Os autores do artigo, então, Inayane Marlice de Carvalho, a Dayana, Ana Raquel, Fernanda Iago, Nanete Caroline e Richardson, ok? Esses são os autores do artigo. É importante que a gente diga também que é um artigo que foi publicado no jornal Revista Cuidado é Fundamental Online em 2016, então um artigo recente, né? Nas publicações científicas, o ideal é que esse artigo tenha sido publicado nos últimos 5 anos. É uma revista bem conhecida, e ele vai estar disponível na publicação de outubro a dezembro, no volume 8, número 4, entre as páginas 5062 e 5067. Essa é uma revista da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. São informações relevantes para a apresentação do artigo. Na introdução do artigo, eles vão falar um pouquinho, então, que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade na população mundial, e isso a gente trabalhou bastante em saúde do adulto, né? O quanto são importantes as disfunções cardíacas, as doenças, sendo elas adquiridas ou congênitas. Fala também na necessidade de cuidados planejados, capazes de prever a necessidade básica e proporcionar uma atenção integral. E o que isso quer dizer? Que eu preciso prever qual vai ser a necessidade básica do meu paciente. E isso eu consigo fazer a partir do histórico de enfermagem, tá? E proporcionar sempre uma atenção integral. Para que isso aconteça, toda a equipe tem que estar ciente de todo o processo da SAI e participando desse processo. E aí eu consigo realizar uma atenção não só integral, mas principalmente individualizada, que é o que meu paciente vai precisar. Cada paciente precisa de uma atenção diferente de acordo com as necessidades individuais. O pós-operatório, período durante o qual se observa e se assiste à recuperação do paciente, pós-anestesia e pós-estresse cirúrgico, tá? O procedimento cirúrgico pode ser considerado um estresse porque tem muita manipulação, porque eu tenho anestesia, porque principalmente se eu pensar numa cirurgia cardíaca, é uma cirurgia que vai submeter um órgão vital do nosso organismo a uma manipulação que tem risco de infecção, que tem inúmeros riscos, então é um estresse para o organismo e para a pessoa que está passando por esse risco, porque ela sabe que qualquer tipo de cirurgia, principalmente num órgão vital como o coração, tem risco, ok?
É marcado por uma instabilidade do quadro clínico, sendo repleto de particularidades, principalmente por se tratar de um período de cuidados críticos, ok? Então, eu tenho particularidades do paciente, complicações e riscos que podem acontecer diferente de um paciente para o outro, e é um período de cuidado crítico, porque é uma cirurgia cardíaca, o assunto do artigo. A complexidade de cuidados requeridos pelo paciente que se encontra no período pós-operatório de cirurgia cardíaca, cujas condições de saúde podem variar de minuto a minuto, exige intervenções de enfermagem fundamentadas em um método sistematizado que vai privilegiar a tomada de decisão, tá? Que é a SAI. Para tanto, a sistematização de assistência à enfermagem se apresenta como uma forma de organizar a assistência de enfermagem de modo a intervir de acordo com as reais necessidades do paciente e promover a sua recuperação de forma mais rápida e sem complicações possível. Isso a gente falou muito em todos os assuntos que a gente teve de aula durante esse semestre, o quanto a SAI é importante e o quanto ela é capaz de intervir positivamente nesse cuidado, tanto no pré quanto no pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia. Ao final da introdução desse artigo, então, eles vão definir a questão da NANDA, que é os diagnósticos de enfermagem, o NIC, que são as intervenções de enfermagem, e o NOC, que são os resultados, tá? Ele define cada um dos pontos e mostra a importância desses 3 pontos. E diz que vai utilizar esses 3 pontos para a realização dos resultados para esse artigo. Eles justificam o estudo e todo tipo de artigo científico, todo estudo que a gente faz precisa de uma justificativa. Então, por que que eu quis realizar esse tipo de estudo, nesse caso? Por que que eles realizaram um artigo falando especificamente do pós-operatório de cirurgia cardíaca relacionado com a SAI? Tá? A realização do estudo justifica-se pela importância de um cuidado de enfermagem sistematizado que contribua para a implementação de ações rápidas e eficazes para a resolução dos problemas identificados no pós-operatório de cirurgia cardíaca. O objetivo do estudo, então, é levantar os diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia 2 da NANDA Internacional, identificar as intervenções de enfermagem segundo o NIC e, a partir dos diagnósticos encontrados, apresentar resultados esperados segundo o NOC, tá? Com base em intervenções planejadas. Então, ele vai fazer um estudo de um paciente, um estudo de caso, onde ele vai utilizar a NANDA para realizar os diagnósticos, o NIC para realizar as intervenções e o NOC para verificar os resultados de toda a sistematização que é realizada com esse paciente em específico, tá? A metodologia do estudo, então, foi feito um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de caso. O nome já diz, então, né? Se ele é descritivo, ele descreve alguma coisa. E, nesse caso, ele vai descrever um relato de caso, a história de um paciente. Envolvendo um usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS, submetido a um procedimento de cirurgia cardíaca. Foi realizado o estudo em um hospital de referência para tratamento de doenças cardiovasculares, situados no município de Natal, Rio Grande do Norte. Algumas revistas vão pedir para não citar o nome do hospital, nem a cidade que foi feita, outros já aceitam, então essa revista em questão onde esse artigo foi publicado, aceita o nome do município, mas verifiquem que eles não trazem o nome do hospital. Só diz que é um hospital de referência, mas não diz o nome do hospital, tá? Isso por questões éticas, entre outras coisas relacionadas ao comitê. Esse paciente estava no pós-operatório imediato, ou seja, já fazia mais de 24 horas que ele estava em pós-operatório. A coleta de dados ocorreu em fevereiro de 2014, por meio de uma entrevista estruturada e um roteiro de exame físico adaptado de poço. Esse poço é um estudioso, tá? Os quais permitiram identificar diagnósticos específicos do paciente submetidos ao processo de cirurgia cardíaca que se encontravam em pós-operatório imediato. Foi realizado o termo de consentimento livre esclarecido com o paciente aqui relatado, ok? Então, o paciente
aceitou participar do estudo e assinou o termo de consentimento para que essa pesquisa pudesse ser publicada. Então, no resultado da discussão, primeiro eles trazem o histórico desse paciente, né? Então, eu vou ler para vocês esse histórico. O paciente se encontrava em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, internado em uma UTI do referido hospital. Trata-se da paciente TNSL do sexo feminino, 64 anos, 1,74 m de altura, natural e procedente do interior do estado, casada, católica, segundo grau completo e aposentada. Ela foi submetida a uma cirurgia de colocação de stent, que é aquela molinha, mais inserção de marca-passo. É hipertensa, obesa, nega diabetes e processos alérgicos, possui antecedentes cirúrgicos, nega etilismo e atesta abstinência ao tabagismo há 20 anos. Refere que o apetite se mantém conservado e relata ingerir pouca quantidade de líquido, cerca de 500 ml por dia. Informou problemas no padrão de sono e repouso, dormindo apenas 2 horas por dia, sendo o sono interrompido com demora para iniciá-lo. Estava ainda restrita ao leito devido ao processo cirúrgico e complicações no pós-operatório, possuindo limitações para realizar atividades da vida diária. Tá? Quando eu vejo essa história, é um histórico de enfermagem, então eu tento visualizar essa minha paciente. Então, essa paciente é uma mulher de 64 anos, ela é alta, 1,74 m de altura, ela é hipertensa, é obesa, porém não tem diabetes e nega processos alérgicos, tá? Ela tem antecedente cirúrgico, ela já fez outras cirurgias, não bebe e não fuma há 20 anos. Refere que o apetite dela tá bom nesse pós-operatório imediato, porém ela tá ingerindo pouco líquido, 500 ml por dia é pouquíssimo líquido. Informou problemas com o sono, tá? Isso pode estar relacionado ao desconforto, ao medo de se mexer e acontecer alguma coisa com o local da incisão cirúrgica, ou até por conta dos procedimentos realizados pela equipe de enfermagem. Durante a madrugada ela não consegue dormir, porque sempre vai ter alguém para realizar um procedimento, para verificar sinais vitais, para fazer a medicação, entre outras coisas, né? Ela está acamada, restrita ao leito por conta do procedimento, tá? E tem limitações para realizar as atividades da vida diária. Então, isso pode ser uma limitação para ir até o banheiro, ou para deambular, e outras coisas que ela está acostumada a fazer. Crochê, de repente, ela gosta de fazer crochê, e ali limitada ao leito, ela não consegue realizar essa tarefa que ela está acostumada. O exame físico, então, ela apresentou hipotensão sistólica, 112 por 50, normocárdica, pulso de 79 batimentos por minuto, e taquipneica, 26 incursões por minuto. Incursões expiratórias por minuto. Ela é obesa, peso corporal de 94 kg e IMC de 31. Então, ela é considerada obesa pelo IMC. Encontra-se consciente, orientada, hipocurada, anasarcada e com presença de pulsos palpáveis, sem déficit visual, acuidade auditiva preservada, falhas na arcada dentária e ausência de linfonodos infartados. Na escuta pulmonar, expansão torácica normal, presença de flebitorácico vocal e murmúrios vesiculares e ausência de murmúrios adventícios. Ausculta cardíaca com ritmo normal, batimentos normofonéticos em 2 tempos, ou seja, tum-tum. Abdômen globoso, resistente à palpação, indolor, com ruídos hidroaéreos hiperativos. Por fim, membros inferiores e superiores com presença de edemas, 3 cruzes para 4 cruzes mais ou menos. Tá acabando o tempo do vídeo, então eu volto no vídeo seguinte para falar sobre essa anamnese da paciente com vocês.